Lição do quarto trimestre da Escola Sabatina 2025. Lições de fé no livro de Josué, lição número 3, que tem como título Memoriais da Graça. E para introduzir esse tema, nós vamos trazer Jeremias capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: vem comigo na leitura. Observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e os céus, e não havia luz dele. Vi os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. O livro de Josué é um documento essencial na narrativa bíblica e traz consigo lições profundas de fé e obediência. Através dos eventos registrados, especialmente na terceira lição, nesta quarta lição da Escola Sabatina de Adulto, nós somos convidados a refletir sobre os memoriais da graça estabelecidos por Deus para o seu povo. E, meus queridos, esses versos de Jeremias oferecem uma imagem poderosa de desolação, de vazios, que preenchem a intervenção divina. E é exatamente desse vazio, quando o ser humano ele se esvazia totalmente, é que Deus ele pode fazer uma intervenção. E ele nos lembra da necessidade de constantemente nós reconhecermos a ação de Deus em nosso mundo, transformando o caos em ordem e preenchendo o vazio em sua presença. Foi assim também com a terra, porque no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as fontes do abismo. No livro de Josué, encontramos vários episódios onde Deus instruiu seu povo a criar memoriais que perpetuassem as obras maravilhosas de Deus, maravilhosa das mãos de Deus. Um exemplo significativo é o relato de quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão. Talvez nós conheçamos muito mais o relato da travessia do Mar Vermelho, mas a travessia do Rio Jordão também foi algo poderoso, relevante e significativo. Deus ordenou a Josué que escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para carregar as pedras do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal. Veja que coisa interessante. E este memorial ele tinha um propósito claro, servir como um sinal para as futuras gerações. Quando os filhos perguntassem a seus pais o significado das pedras, eles poderiam contar-lhes sobre a poderosa intervenção de Deus, que permitiu a travessia do Jordão em terra seca. Esse ato de lembrar não servia apenas para glorificar Deus, mas também para fortalecer a identidade do povo como comunidade de fé. Agora, diferente da travessia do Mar Vermelho, agora existiria um memorial. Cada representante das tribos estabeleceu esse memorial. Nós temos um memorial também no templo. Esse memorial seria um memorial, vamos dizer, um patrimônio físico, um patrimônio material. E o sábado é um patrimônio imaterial. O sábado é um patrimônio importante também para a história e para a vida do povo de Deus. A importância dos memoriais está intrinsecamente ligada ao conceito da graça divina. Meus queridos, cada evento marcante na jornada dos israelitas representava um momento de graça, um favor imerecido concedido por Deus. Esses memoriais ajudavam a manter viva a memória dessas graças, proporcionando esperança e confiança no futuro que haveria de vir. E, meus queridos, na vida cristã, na contemporaneidade, somos igualmente chamados a estabelecer memoriais de graças. Estes podem ser feitos através de pedras físicas, mas sim de pedras, tradições, de práticas, de tradições, de momentos, de reflexões que nos lembram continuamente do amor, da misericórdia de Deus e como Deus tem conduzido o seu povo. Celebrações como a Santa Ceia são exemplos de memoriais que mantêm viva a lembrança do sacrifício e da ressurreição. Celebração como o sábado, quando nós celebramos, quando nós descansamos no dia de sábado, nós lembramos o nosso Deus Criador, nosso Deus Mantenedor, o nosso Deus Redentor. Além disso, a prática pessoal de manter um diário espiritual pode servir como um memorial moderno de representação do que representa a nossa jornada
a nossa trilha em meio nesse mundo escuro de erro, pecado e morte. E, meus queridos, ao registrar testemunho de fé, respostas às orações e momentos de intervenções divinas, cultivamos um coração grato e reconhecemos a mão de Deus em nossa jornada diária. Pegue mensagem, pegue, por exemplo, uma gravação como essa e repasse para outra pessoa. Talvez alguém esteja precisando, talvez a memória da pessoa não esteja tão boa, a pessoa esteja triste, esteja desanimada. Leve para a pessoa memórias agradáveis, coisas agradáveis que possam edificar sobre a história de um povo, sobre a história de sua vida, como Deus conduziu o povo, mas como Deus também conduziu a sua vida, a sua jornada diária com Deus, fazendo a vontade de Deus, é sem sombra de dúvida, e a intervenção de Deus, concedendo tantos milagres na sua vida, poderá ajudar a outras pessoas também. Nosso Deus não falha, o nosso Deus nunca falhou, e as promessas deles estão de pé. E o que é que eu e você devemos fazer com essas promessas? Devemos guardá-las, devemos vivê-las para demonstrar para os outros as nossas memórias de vitória, as nossas memórias de conquistas, porque é isso que Deus quer nos conceder. E a representação da passagem do Rio Jordão por meio do povo tem a ver com isso aí. E concluído, meus queridos, as lições do livro de Josué e a exortação de Jeremias nos convidam a olhar para trás com gratidão e avançar com fé. E mesmo que tudo lá diante de você esteja destruído, não se esqueça que Deus só leva para o deserto quando Ele quer exaltar nos montes. Não se preocupe com isso, porque maior do que todo vazio existente é o teu Deus, e as promessas dele estão de pé. Os memoriais da graça divina ancoram a nossa vida na história de salvação, nos fazendo recordar que o mesmo Deus que criou os israelitas, que os fez passar pelo Jordão, continua a guiar os nossos passos hoje rumo à vitória. Mesmo que exista um Rio Jordão diante de você, ele vai se abrir no nome de Jesus. À medida que relembramos e celebramos essa intervenção divina, nós somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida, com esperança e confiança na providência divina. E, nesse sentido, que Deus abençoe a cada um de nós, que essa experiência maravilhosa e extraordinária da travessia do povo, esse memorial que se estabeleceu através da liderança de cada tribo de Israel, possa nos ajudar a entender que tudo aquilo que está revelado na Bíblia é para nos ajudar a atravessarmos o Rio Jordão da vida. Atravessar esse rio para alcançarmos não a Canaã da terra, mas a Canaã celestial. E que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que possamos trilhar essa caminhada de forma vitoriosa, no nome de Jesus. Eu convido você, nesse momento, a fazermos uma oração. Vem comigo? Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Te agradeço, Senhor, porque de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, Tu nos formaste, Tu nos fizeste, nos criaste. E na jornada da vida do Teu povo no passado, houveram muitos desafios. Mas esse desafio do abrir o Rio Jordão, o memorial daquelas colunas que foram elegidas por cada representante de Israel, isso nos ajuda a lembrar, Senhor, para que nós não venhamos nos esquecer, que tenhamos memoriais de vitória, como o memorial estabelecido na travessia do Jordão, como o memorial da Santa Ceia, como o memorial do sábado e tantas outras coisas, Senhor, que a Bíblia Sagrada nos revela e que a gente vê como testemunho para que nós vivamos com esperança e com fé nas incertezas que aparecem no dia a dia. Que nós possamos, Senhor, sermos guardados e guiados por Ti. Abençoe a cada pessoa que nos acompanhou neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não se esqueçam de compartilhar o canal, de dar um like, e se você não se inscreveu, se inscreva ainda hoje no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.